Olá, pessoal! Aqui é a professora Márcia Rodrigues, do Corpo e Autismo, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o brincar levado a sério, com a professora Patrícia Madruga Vitória. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos e já deixe o seu like. Boa noite, Patrícia! Boa noite. Vou falar um pouquinho do teu currículo, né? Rapidamente. Então, a Patrícia foi convidada pelo nosso canal, porque ela é licenciada, então, em Educação Especial pela PUC-RS, é pós-graduada em Psicopedagogia e especialista em transtornos do desenvolvimento. E, atualmente, a Patrícia, assim como eu, trabalha na Rede Municipal de Porto Alegre, na Escola Especial. Então, Patrícia, nós vamos falar um pouquinho sobre o brincar, mas para situar a nossa conversa, em vídeos anteriores aqui no canal, nós falamos um pouquinho sobre desenvolvimento motor, e nós fechamos os vídeos de desenvolvimento motor falando sobre a fase de desenvolvimento dos movimentos fundamentais, que abrange mais ou menos ali a faixa etária que nós vamos conversar hoje, que é dos 3 ao em torno dos 7 anos, né, que abarca ali a educação infantil. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a psicopedagogia. Eu sei que na rede municipal aqui de Porto Alegre, nós temos um trabalho específico, uma organização específica em relação à psicopedagogia inicial. Nós também tivemos vídeos anteriores falando sobre a estimulação precoce com a professora Thaís Campos Teixeira. E aí, nós até naquela oportunidade falamos que a psicopedagogia inicial seria um passinho após a estimulação precoce. Seria o próximo passo, então, dentro dessa nossa organização do trabalho com as crianças com autismo, com outros transtornos do desenvolvimento. Então, eu passo a palavra para te situar as pessoas um pouquinho em relação ao teu trabalho. Ok. Então, eu faço parte do serviço de atendimento especializado que nós temos na nossa é onde nós fazemos assessoria, né? O nome do nosso serviço é o Serviço de Apoio à Inclusão na Educação Infantil. Então, nós temos o atendimento da educação precoce, da psicopedagogia inicial e as assessorias nas escolas infantis municipais e escolas conveniadas da nossa rede. A Thaís, então, falou um pouco sobre o trabalho da educação precoce, né, que acontece do 0 aos 3 anos. Eu vou falar, então, desse trabalho da psicopedagogia inicial, que acontece dos 3 aos 6 anos. Nós podemos dizer, assim, que que se caracteriza, então, o trabalho da psicopedagogia inicial? Então, esse público-alvo de 3 a 6 anos, esse trabalho ele pode acontecer individualmente ou em pequenos grupos. A gente chama de o primeiro rito de passagem, né? Então, esse bebê que era atendido na educação precoce se torna uma pequena criança que vem para este novo espaço, né? Porque o que difere, em especial, este trabalho? O bebê da educação precoce, né, o atendimento se dá junto com um familiar responsável. Na psicopedagogia inicial, se prioriza o atendimento à criança, né? Não que que um priorize mais que o outro em relação à criança, mas o que se difere é que na educação precoce, a família está presente, tem que estar presente no atendimento. Sim, já se trabalha o vínculo, né? Tem um olhar sobre o vínculo também. Se trabalha esses aspectos mais estruturais, né? Em relação ao desenvolvimento. E na psicopedagogia inicial se cria, então, um novo espaço, né? Onde, então, a gente diz assim, um novo lugar, onde a criança vai ingressar sozinha, onde existe a possibilidade, então, dessa composição com duplas, trios, e também se modifica um pouco essa relação com a família, né? Com os pais. Os pais, na educação precoce, estavam presentes no atendimento, sabiam o que estava acontecendo. Na psicopedagogia inicial, a criança se despede na porta, né, na porta de entrada da escola, entra na nossa sala de atendimento sozinha. Existe, então, também esse mito, né, de muitas famílias assim, nossa, o que será que está acontecendo com meu filho lá dentro? Então, a gente sempre
faz essa devolutiva, né, ao término do atendimento também, né, falando um pouco do que se fez. Convidamos, muitas vezes, a família para participar do atendimento. Em alguns casos, se faz necessário, sim, essa presença constante no atendimento, em função das características da criança, ou em função de uma necessidade ainda de um trabalho de resgate de vínculo, né? Família, criança, e é necessário a nossa intervenção como uma ponte, né, nesse processo. Então, se muda, né? Sim. A ideia é assim, então se traz um novo espaço, um novo lugar para essa pequena criança, e essa suportabilidade também de lidar com o outro sozinha, né? Não mais com alguém de referência, né? A família. Então, né, vai se trabalhando essa questão da própria segurança, né, dessa autonomia em estar ali nesse espaço, tolerar o tempo de permanência nesse espaço, quanto tempo consegue permanecer, sem estar pedindo pela mãe ou por quem quer que a tenha trazido no atendimento. Então, tudo isso, né, vai se constituindo neste novo espaço que é o da psicopedagogia inicial. E essas crianças, por exemplo, na psicopedagogia inicial, eu sei que as crianças, às vezes, elas chegam a esse atendimento por diferentes fontes, né? Então, tem esse trabalho de assessoria nas escolas infantis que eu queria que tu pincelasse um pouquinho sobre isso, que é, muitas vezes, o que acontece, né? Como o nosso canal aqui, ele prioriza a questão das pessoas com autismo, e a gente tem esse olhar, então, da infância e desse processo, às vezes, diagnóstico também, né, para as pessoas que nos acompanham poderem ter uma ideia de como isso pode acontecer. Muitas crianças nessa faixa etária já estão começando nesse processo diagnóstico, né? Lá pelos 3 anos, a gente sabe que cada vez está mais cedo o diagnóstico, mas muitas, elas os pais receberam, então, a confirmação desse diagnóstico de autismo e vão iniciar esse trabalho. Então, como é que é o olhar de vocês na escola infantil, né? Que eu sei que as profs chamam, as coordenadoras pedagógicas chamam vocês normalmente para observar uma criança. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desses pontos, do que vocês observam e como é que é esse trabalho de assessoria. Então, nós somos referências, né, nas escolas municipais de Porto Alegre, das escolas infantis, e atendemos por demanda as escolas comunitárias. Só que o que acontece? A nossa região de abrangência, Zona Sul e Extremo Sul, nós temos mais escolas comunitárias do que escolas municipais. Então, essa dosagem se dá da mesma maneira. Então, nós estamos tanto nas escolas municipais quanto nas escolas conveniadas. De início, então, nós agendamos essa entrada na escola, conversamos com a coordenação, conversamos com as professoras de referência das turmas, entramos nas salas, observamos, então, as crianças que elas nos elencam para serem observadas. Claro que nós observamos muito mais, né, no fim, e o que é importante, né? A gente não pode pensar só em determinadas situações ou determinados comportamentos só em um ambiente. Então, nós temos que observar essa criança numa atividade mais estruturada, caso, né? Estou falando de crianças de N2, JA, né? Tem que se observar, então, em atividades mais estruturadas, numa atividade mais livre, como é que se comporta, na pracinha, como é que se comporta, no refeitório, como é que se comporta, onde se dá as maiores dificuldades, então, em relação a essa criança. Sempre lembrando, né, Márcia, que a gente não pode perder a nossa linha de base, que são os marcos de desenvolvimento. Então, em cima disso também, nós observamos e conversamos também com as professoras e sempre alertamos isso, né, de que é importante se observar isto, né? Nós temos essa base que nos dá informações a respeito de como é que está esse desenvolvimento. Se existem algumas questões que estão em atraso ou se existem algumas questões que possam estar além, né, de um desenvolvimento que seria o desenvolvimento típico.
né? Nós temos também esse contraponto. Eu trabalho, já peguei muitas crianças que agora hoje, né, falando que já estão no ensino fundamental, já apresentam características de crianças que têm altas habilidades. E essas altas habilidades estavam muito presentes dentro da educação infantil. Então, a gente também tem que pensar nesse outro viés, né, nessa outra criança, né, não aquela só que apresenta defasagem, mas aquela que também apresenta um conhecimento superior. Um conhecimento específico até em relação a alguma área, assim, né? Mas... Exato. E não são só não somente nas áreas acadêmicas, né, mas nas áreas musicais, nas áreas corporais, né, que tem aí motoras, né, que tem aí uma flexibilidade extrema. Claro. Então nós temos que também lembrar que existem, né, essas crianças que estão aí e que às vezes passam desapercebidas pelo nosso olhar. Sim. E nós estávamos conversando um pouquinho antes do vídeo exatamente sobre o foco nessa fase, que é a questão do brincar, da importância do brincar e como isso é sério, né? E no caso desse trabalho que vocês fazem, é muito importante. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão do brincar e depois tu pudesse direcionar um pouquinho mais para essa questão do autismo, para que o nosso público aqui ficasse bem por dentro do assunto. Tá, porque na verdade, assim, o nosso atendimento, ele é baseado no brincar. Porque o que é esse brincar, né? Esse brincar vai ampliar um repertório ali de significações e de vivências, né, dessa criança. E também pensando em como é que está esse momento do seu desenvolvimento. Então, esse brincar nos traz muitas informações. Então, nós temos, as intervenções se dão pelos aspectos estruturais das crianças, né, que foi muito bem trabalhado na educação precoce, e nós entramos, então, com as questões instrumentais. O que são essas questões instrumentais? São os aspectos da vida diária, a simbolização, a socialização, a comunicação, a linguagem, a produção gráfica, as aquisições motoras. Então, né, se a gente for olha o quanto de informações nós temos, né, com um simples brincar. Certo? Então, em cima disso, nós vamos criando cenas, montando situações, trabalhando, então, de uma forma lúdica, onde a criança, né, muitas vezes nem percebe a seriedade com que ela está sendo observada. Sim. Né? O nosso olhar ali clínico em cima de um simples brincar, né? De uma simples brincadeira. Né? Ela nos traz muita informação. Eu acho que é um tema muito interessantes de se trabalhar, e eu tenho lido bastante sobre isso, porque é exatamente o que a gente tinha comentado, né? Pensando nesse tema, assim, é sério. Exatamente. É sério, né? Um brincar traz muita coisa, porque também existem essas etapas do brincar. Né? O brincar também passa por etapas de desenvolvimento, de estágios, né? Estágios. E tem então, alguns pré-requisitos, assim, né? Para que a criança consiga desenvolver isso.